Fala pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade a essa nossa série de vídeos sobre aletas, né? Eu quero falar hoje sobre a hipótese da convecção na ponta. Tá tranquilo? Então, vamos continuar. Então, nós vamos considerar que eu vou ter uma aleta, né? E a minha condição de contorno agora vai ser a condição de convecção na ponta, que é simplesmente considerar que existe convecção na ponta da aleta. Logo, né, fazendo o balanço de energia, nós vamos ter que na ponta da aleta a taxa de transferência de calor por condução vai ser igual à taxa de transferência de calor por convecção, né? Essa é a lei de Fourier, essa é a lei de Newton do resfriamento. Observe então que a lei de Fourier expresso, né, com respeito à nossa variável definida θ em x igual a L. E aqui, né, é a diferença entre a temperatura na ponta e a temperatura da redondeza, que é o T infinito, né? Além de tudo, nós vamos considerar que essa diferença de temperatura vai ser um θL. Tá tranquilo? Então aqui nós vamos ter um θL, beleza? Então, observe que a área da seção transversal é constante, né? Porque nós sempre estamos trabalhando com aletas de área de seção transversal constante. E eu vou ter então que o meu coeficiente de transferência de calor por convecção, que multiplica o meu θL, é igual a menos a minha condutividade térmica dθ dx em x igual a L. Beleza? Então eu vou ter essa condição, né, que é a condição do nosso problema. E também tem aquela condição que nós já conhecemos, que é a condição da base, né, que diz que o θ, né, em x igual a zero é igual a um θb, que é o θ da base. Então, pegando a nossa equação de sempre, θx é igual a C1 é elevado na mx mais C2 é elevado na menos mx. A primeira condição de contorno é a condição da base, beleza? Então, θ0 que é igual ao θb, vai ser C1 é elevado na M0, mais C2 é elevado na menos M0. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, portanto, θb é igual a C1 mais C2. Tranquilidade? E agora a minha segunda condição de contorno, que é a convecção na ponta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função θ de x e vou substituir aqui ela aplicada em x igual a L. Então aqui eu vou simplesmente substituir o x por L, né? Então, vai ser o h que multiplica o θL. E aqui vai ser o quê? Vai ser a derivada do θ com respeito a x em x igual a L. Então, eu vou pegar essa função, vou derivar e vou aplicar em L. Aí eu te pergunto, quanto é que dá a derivada disso? Bom, a derivada disso vai ser C1 é elevado na mx, né? Mais C2 menos m é elevado na mx, né? Então, substituindo, então vai ser C1 é elevado na mx, só que no caso é em x igual a L, né? E aqui vai ser menos C2 é elevado na menos ml, porque nós estamos trabalhando com x igual a L. Então, nós temos a primeira condição que gerou esta equação e a segunda condição de contorno gerou essa equação. Então, beleza? Primeira equação, segunda equação. Já tá ali, né? Os números, beleza. Então, primeira equação, segunda equação. E é bom lembrar lá do cálculo que o seno hiperbólico de x é dado por essa expressão e o cosseno hiperbólico de x é dado por essa expressão. Por quê? Porque essas expressões vão aparecer e vocês vão ter que substituir por isso, beleza? Não exatamente dessa forma, mas já tá aqui. Seno hiperbólico de x é isso e cosseno hiperbólico de x é isso. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, pegando, né, a nossa equação 2, eu vou organizar os termos. O que eu fiz aqui? Eu vou passar esse termo que está negativo positivo e vou passar esse termo que está positivo para cá negativo. Vou chegar nisso daqui. Observe que aqui eu tenho C1 e aqui eu tenho C2. Nada demais, né? Aí eu vou isolar o C1 e vou dizer que C1 que multiplica isso é igual a C2 que multiplica isso. Então, também isolei o C2, né? Então, eu vou dizer que C1 é igual a C2 que multiplica todo esse resto aqui. Tá tranquilo? Beleza, então, né? Dando continuidade. Aí, a minha equação 1 diz o seguinte, que C1 mais C2 é igual a θb. E nós acabamos de calcular o C1, né? Então, se eu substituo o C1 naquela expressão, eu vou acabar encontrando o C2. Então, substituindo o C1 que nós acabamos de encontrar, que é essa expressão aqui, eu vou ter que C2 vai ser igual a θb menos C1, né? Que é dado por isso daqui. Beleza? O que eu posso fazer? Eu posso dividir por C2 dos dois lados, né? Eu posso dividir por C2 dos dois lados. Aqui vai dar 1, aqui vai dar θb sobre C2, e aqui vai dar tudo isso daqui menos o C2, né? No caso, simplesmente o C2 sumiu porque eu dividi por C2 dos dois lados, beleza? Eu posso passar esse termo para lá positivo, não posso? Posso passar esse termo para lá positivo e dizer que θb sobre C2 é igual a 1 mais tudo isso daqui.
Tranquilo? Aí eu vou substituir o 1 por esse denominador, né? Para poder trabalhar com a minha conta. E vou verificar o quê? Que aqui eu vou ter H elevado na ml. Beleza, aqui eu vou ter H elevado na ml. E aqui eu vou ter H elevado na menos ml, né? Então são dois termos semelhantes que eu posso agrupar. E esses dois termos têm exponencial Km exponencial na ml e Km exponencial na menos ml. Então vou reagrupar esses termos para poder facilitar meu cálculo, né? Então vou ter H elevado na ml menos exponencial elevado na menos ml mais Km elevado na ml mais exponencial elevado na menos ml. E observe que eu posso colocar o elevado na ml aqui em evidência, né? Porque esses denominadores são iguais. Beleza? Então, colocando exponencial elevado na ml, que multiplica o meu coeficiente de transferência de calor por convecção mais Km. Beleza? Então, cheguei nessa expressão. O que eu vou fazer agora é o seguinte. O que eu vou fazer agora é simplesmente passar o C2 para lá e dividir o θB por tudo isso. E eu vou chamar tudo isso daqui de x, só para minha conta ficar menor, né? Então, eu vou chamar tudo isso daqui de x. Então, eu vou ter que C2 é o θB sobre x, onde tudo isso daqui é o meu x. Beleza? Continuando, então. Lembrando daquela equação, nós temos que C1 é igual a θB menos C2. E nós acabamos de dizer que o C2 é o θB sobre x, né? Então, eu posso dizer que o C1 é o θB que multiplica 1 menos 1 sobre x. De tal sorte que eu vou ter que C1 é θB que multiplica 1 menos 1 sobre x. E C2 é o θB sobre x. Pronto, agora eu tenho C1 e C2, né? Ambos em função de x. E eu vou substituir, então, aqui o C1 pelo seu valor. E aqui eu vou substituir o C2 pelo seu devido valor. De tal forma que eu vou ter que o θx vai ser igual a C1 é elevado na mx, né? Mais θB sobre x é elevado na menos mx. Vou dividir por θB dos dois lados, de maneira que eu vou ter que θx sobre θB é 1 menos 1 sobre x é elevado na mx, mais 1 sobre x é elevado na menos mx. Tá resolvido. Agora, fica como tarefa de casa vocês abrirem esse x, né, e chegarem na expressão que eu vou mostrar agora. Por que eu não fiz isso no vídeo? Porque as contas realmente vão ficar muito grandes e vai ficar muito complicado eu mostrar isso na tela. Então, fica como tarefa de casa vocês mostrarem que vocês vão chegar nessa equação, beleza? Vocês vão chegar nessa equação e vocês lembrem que o seno hiperbólico de x é dado por essa expressão e o cosseno hiperbólico de x é dado por essa expressão. Acreditem, vocês vão de alguma maneira chegar nisso. Então, θ sobre θB é igual ao cosseno hiperbólico de ml menos x mais h sobre mk, seno hiperbólico de ml menos x, dividido pelo cosseno hiperbólico de ml mais h sobre mk, seno hiperbólico de ml. Aí vocês estão pensando, meu Deus, que conta gigantesca, isso é muito pouco prático. E de fato, existem aproximações que fazem com que vocês não precisem utilizar essa equação, porque ela é muito chata, né? Olha o tamanho disso. Então, existe uma hipótese que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que pode facilitar os cálculos quando vocês têm a hipótese da convecção na ponta, tá tranquilo? Então vamos dar continuidade aqui. Tá, vocês têm então θ, vocês têm um θ. Se vocês quiserem calcular a taxa de transferência de calor na aleta, vocês vão fazer igual eu fiz no vídeo passado. Vocês vão calcular a taxa de transferência de calor em um ponto conhecido, né, que seria a base. Porque tanto faz. A taxa de transferência de calor na base é igual à taxa de transferência de calor no resto da aleta, né? Então isso daqui vai ser menos K, a área da base, a derivada de θ com respeito a x em x igual a zero. Então fica com o dever de casa vocês derivarem isso com respeito a x e igualarem, né? Substituírem em x igual a zero e verificarem que vocês chegarão nessa expressão. E analogamente, vocês poderiam também dizer que essa mesma expressão poderia ser obtida se vocês integrassem a lei de Newton do resfriamento por toda a área da aleta. É fácil, né? Porque tem convecção ao longo da aleta. Então vocês podem integrar essa expressão, né, com respeito a toda a área da aleta. Beleza? A lei de Newton do resfriamento. Vocês têm que chegar no mesmo resultado. Agora vamos falar daquela hipótese que eu disse para vocês, que vai facilitar os cálculos quando envolver esses problemas de convecção na ponta, né?
Gente, essa hipótese é muito simples. Se a variação de temperatura, né, perto da ponta da aleta não é muito grande, que são os casos que ocorrem geralmente quando o produto do M por L, é maior ou igual que 1, nesses casos a gente vai utilizar um método em que nós vamos trocar o comprimento L por um comprimento corrigido, que é o comprimento da aleta mais esse termo, né, que é a área transversal da aleta mais esse perímetro. Então, com essa hipótese, eu vou estar transformando o problema de calcular, né, a convecção em considerar que a minha aleta possui uma ponta isolada, né? Então, ao invés de utilizar o comprimento L, eu vou utilizar um comprimento equivalente, que vai ser o meu comprimento L, mais esse termo área, né, da seção dividido pelo perímetro, beleza? Aí, nesse caso da minha aleta em formato de paralelepípedo, eu vou ter uma área e vou ter um perímetro. Se fosse uma aleta com formato cilíndrico, eu teria outra área e outro perímetro, né? E assim por diante, beleza? Então é uma hipótese que, sobre essas determinadas condições, apresentam bons resultados, beleza? Então podemos dar continuidade. Então agora, pessoal, vou falar um pouquinho, né, sobre a hipótese da ponta adiabática. Então, nós já vimos a hipótese da aleta infinitamente longa, né? Que dizia que a temperatura na ponta da aleta é igual à temperatura do infinito, né? A temperatura do meio em volta. Nós já vimos essa hipótese. Agora nós vamos considerar que a aleta ela não é tão grande. A aleta ela não é tão grande, mas que a taxa de transferência de calor na ponta da aleta é pequena em relação a taxa de transferência de calor ao longo de toda a aleta, beleza? Então essa vai ser a nossa condição de contorno, que a ponta da aleta é adiabática. E como nós já conhecemos a lei de Fourier, né, que diz que a taxa de transferência de calor é menos K área derivada, no caso é do θ, né, porque a gente está trabalhando com a variável θ, com respeito a x. Então, galera, para a taxa de transferência de calor dar zero, a derivada de θ com respeito a x tem que dar zero. Então, essa vai ser a nossa hipótese, beleza? Vai ser a nossa condição de contorno. Tá, então, nesse vídeo nós vimos que essa é a expressão que descreve a hipótese da convecção na ponta, né? Só que agora nós vamos utilizar essa equação e dizer que na ponta da aleta é adiabática, ou seja, simplesmente não tem mais convecção na ponta. A ponta é adiabática, então não tem transferência de calor na ponta. Então eu posso utilizar essa equação, porém eu vou derivar ela com respeito a x em x igual a L e igualar a zero. Se vocês derivam essa expressão e substituem em x igual a L, vocês vão verificar que o θ sobre o θb é igual ao cosseno hiperbólico de ml menos x sobre o cosseno hiperbólico de ml, beleza? Então, a nossa primeira hipótese, a nossa primeira condição de contorno, né, é a condição de contorno de sempre, C1 mais C2 igual a temperatura na base. E a segunda condição de contorno é que a derivada de θ com respeito a x em x igual a L é igual a zero, né? A gente já sabe, né, que a derivada de θ com respeito a x vai dar isso, beleza? E eu vou igualar a zero. E no caso é em x igual a L, então eu vou substituir o x por L. E vocês também podem verificar que eu posso simplesmente cancelar os m's, né? Eu posso dividir por m dos dois lados. Então eu vou ter que C1 vezes isso menos C2 vezes isso é igual a zero. E posso passar esse C2 para lá positivo. De maneira que o C1 vai ser igual a C2 elevado na menos 2 Lm, beleza? E eu sei que C1 mais C2 é igual a θb. Então eu vou substituir o C1 por C2 elevado na menos 2 Lm mais C2 igual a θb. De tal maneira que eu vou ter que o C2 é igual a θb dividido por E elevado na menos 2 Lm mais 1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir o C2 nessa expressão novamente para encontrar o C1. Então, substituindo o C2 então, na expressão, eu vou ter o quê? Que o C1 é igual a θb menos o C2, né? Que é θb sobre E elevado na menos 2 Lm mais 1. Posso botar em evidência o θb e multiplicar por isso daqui, né? Então, eu tenho o valor de C1, tenho o valor de C2. Agora, eu vou substituir na minha equação de θx. Substituindo C1 e C2, eu vou verificar que o meu θx é igual a θb, que multiplica
1 menos 1 sobre isso é elevado na xm, mais θb sobre e elevado na menos 2lm mais 1 é elevado na menos xm, né? E eu posso manipular tudo isso daqui para escrever dessa forma. θ sobre θb é a exponencial elevado na m menos 2l mais x mais θ menos xm sobre exponencial de menos 2lm mais 1. Bom, para escrever na forma de, no caso, seno ou cosseno hiperbólico, eu vou ter que manipular mais uma vez, né? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela exponencial elevado na ml. De maneira, verifiquem, né, que a minha expressão ela vai assumir esse formato. Então, θ sobre θb é igual a e elevado na menos m l menos x mais e elevado na m l menos x sobre a exponencial na menos lm mais a exponencial na lm. Aí eu vou dividir em cima e embaixo por 2 e vou verificar que isso aqui é o cosseno hiperbólico de ml menos x e isso daqui é o cosseno hiperbólico de ml. Então, θ sobre θb vai ser o cosseno hiperbólico de ml menos x sobre o cosseno hiperbólico de ml. E agora, se eu quero calcular a taxa de transferência de calor na hipótese de ponta adiabática, eu vou utilizar a base, né, como sempre. Então, a taxa de transferência de calor na base vai ser menos K, a área da seção transversal, a variação da temperatura, né, no caso é θ, porque a variação de temperatura de T com respeito a x é igual a variação de θ com respeito a x, como já foi visto, se eu não me engano, no segundo vídeo. Então, dθ dx em x igual a 0 vai dar essa expressão. E verifiquem que, de fato, vai dar a tangente hiperbólica de ml, beleza? Então, finalizamos aqui as hipóteses, beleza? E vamos, no próximo vídeo, falar um pouquinho sobre eficiência, eficácia e tudo mais dessas nossas aletas. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.